Se você vai planejar uma viagem para a Europa, não deixe de assistir esse vídeo. Eu vou te mostrar como você deve planejar as principais partes, dicas básicas com base na minha experiência. Então fica aí até o final do vídeo. Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo. 5 anos que eu estou morando na Espanha, em Madrid, e fiz várias viagens pela Europa. Então esse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Então já fica aí, são dicas importantíssimas. Primeiro eu quero falar das datas. Planeja bem a época do ano que você vai vir para a Europa e cada destino que você vai visitar. Também porque se você vier em determinados meses, você não vai aproveitar tanto, como por exemplo na Espanha, se você vier em agosto, faz um calor de 40 graus. Se você for nos países nórdicos no final do ano e você não gosta de frio, você vai pegar temperaturas negativas. Eu já mostrei aqui no canal alguns lugares que você pode visitar no inverno para você fugir do frio, mesmo assim estando dentro da Europa. Por outro lado, também tem datas específicas. Por exemplo, em março a gente tem a Festa das Falhas em Valência, que é uma das festas mais tradicionais da Espanha. Também no mês de abril você tem a festa do Dia do Rei na Holanda, onde o pessoal se veste de laranja. É uma festa super legal. E eu já perdi algumas festas por não olhar a data. Por exemplo, quando eu fui para Granada, eu fui realmente uma semana depois que teve o festival da cidade. Então eu perdi de aproveitar. Também vê se você tem algum festival, algum evento que você quer nessas datas, que isso vai engrandecer ainda mais a sua experiência cultural. Agora eu vou falar dos transportes. Muito importante. Se você viaja entre países, você precisa saber em que país você está na Europa. Por exemplo, Espanha e Portugal são países que estão um pouco longe para você viajar de trem. Vai demorar muitas horas para você chegar no centro da Europa. Então a minha dica para você é, você está na Espanha, Portugal, procure voos baratos. E como é que eu vou procurar voos baratos? Você tem as empresas de low cost, como são a Ryanair, a Wizz Air, e você tem outras empresas como a Iberia, que é espanhola, e a TAP, que é portuguesa. Por exemplo, desses dois países você consegue voos baratos durante todo o ano, especialmente a Ryanair e a Wizz Air. Mas também eu vou falar para vocês, se eu fosse vocês, como eu faço, eu me inscrevo no site de todas essas companhias aéreas e fico ligado nas promoções e notícias durante o ano. Por quê? Porque de vez em quando vem umas promoções bastante absurdas e você consegue preços muito legais. Como por exemplo, eu vi outro dia uma viagem Madrid até a Dinamarca por 14 euros, no preço normal são 100 euros. Então fica ligado, porque você pode pegar preços muito bons. Dependendo do lugar ou a cidade que você vai, você precisa saber onde está o aeroporto. Algumas cidades, como por exemplo Londres, que eu já mostrei aqui no canal, tem 3 aeroportos. Então você, dependendo da companhia aérea, vai chegar por um aeroporto ou por outro. Vai ser mais difícil o transporte dentro da cidade. Também, se você vai para a Bélgica, por exemplo, Bruxelas, tem um aeroporto que está a 30 minutos de ônibus. Você perde 30 minutos de viagem e ainda é um ônibus caro. Então se liga ao aeroporto que você está chegando. Outra dica de transporte, se você está no centro da Europa, não é Espanha, não é Portugal, você tem um bilhete chamado Airway Pass. Esse bilhete ele é caro, porém você tem viagens ilimitadas de trem por toda a União Europeia, inclusive Espanha e Portugal também. Mas, por exemplo, se você está em Budapeste, você vai chegar rapidamente em Viena, você pode ir para Berlim, tudo com o mesmo bilhete, que pode ser de 7 dias, pode ser de 1 dia, pode ser até de 1 mês. Tem gente que fica 1 mês viajando só comprando esse bilhete, que você paga um valor alto, porém você tem viagens ilimitadas, pode fazer vários países no mesmo dia. Quantos países você já fez? E para terminar viagens entre cidades de países diferentes, eu vou falar para vocês dos ônibus. Você também tem ônibus como o Flixbus, que eu peguei recentemente para sair da Áustria para ir para a Eslovênia. São valores baratos, acessíveis e às vezes essas companhias privadas, como é o Flixbus, ele tem rotas que a companhia pública não tem. Então, se eu fosse você, eu ficava de olho também nas opções de Flixbus. Dependendo do trajeto, do tempo de viagem, é melhor pegar um ônibus do que pegar um avião ou um trem. Agora, se você está dentro da cidade, a minha opção para você é metrô ou ônibus. Vou dar algumas dicas, por exemplo, com base na minha experiência.
Ônibus em Madrid tem 2 linhas gratuitas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando para vocês essas 2 linhas gratuitas de Madrid. Então, se você vai para cidades que você pode descobrir que tem oportunidades grátis, aproveita, porque isso vai te condicionar também a escolha do hotel, as atrações turísticas, o seu roteiro em geral. Então, escolhe bem o tipo de transporte que você vai pegar. Por exemplo, Barcelona tem um transporte que você paga 20 euros por mês e você pode andar quanto você quiser. Aqui em Madrid, por 24 euros por mês, eu ando todo o metrô e todos os ônibus do centro de Madrid. Então, às vezes, se você tiver esse pacote, te compensa mais do que você comprar os bilhetes avulsos. E a grande pergunta é, alugar um carro ou não? Eu vou te responder bem simples, depende da situação. Em Madrid, eu já vivo há 5 anos e eu não tenho carro e não sinto falta de ter um carro para me deslocar pela cidade, porque o meio de transporte público é muito legal. Porém, tem países, por exemplo, Malta. Malta, a gente conseguiu um bilhete de ônibus ilimitado, porém, para chegar nas cidades que eram super afastadas desse país pequeno, que eu já tenho vários vídeos para vocês aqui no canal, eu ia demorar horas e horas. Então, eu decidi alugar um carro. Além da questão do lugar, você também precisa saber o estacionamento. Se é caro, se é barato, onde você vai estacionar. Então sempre fica ligado nisso. Esse é um dos maiores problemas que eu enfrento quando eu viajo de carro. Outro ponto é o hotel. Onde que eu vou ficar? Eu vou te dar uma dica bem legal que é faça amigos. Se você viaja sozinho, viaja com 2, 3 pessoas, que não é um casal, que é uma coisa mais entre amigos, eu falaria para você, se você tem um amigo que vive em uma cidade, procure esse amigo, porque você pode ter uma acomodação gratuita. E para mim, o ponto mais caro de viajar na Europa é o hotel, não é a passagem. Então, se você ficar 5 noites, vamos dizer que um hotel de 80 a 100 euros, você está gastando 500 euros em hotel, que você pode estar gastando com transporte, pode estar gastando com atrações enriquecedoras, mas você está gastando com acomodação. Então faça amigos e tenta visitar os seus amigos para conseguir dormir de graça. Outra coisa, pegar um hotel barato, o primeiro que aparece, olhar no Booking ou em outras páginas online e o hotel está 20 euros, 30 euros, em compensação com outro que está no centro que vai estar 80, 90, 100 euros. Qual pegar? Depende da localização. Eu não pegaria um hotel afastado. Por quê? Você vai perder muito tempo com o transporte, vai perder muito tempo se você for inventar de caminhar. Quer sair de noite, você vai ficar tendo que olhar os horários que o ônibus vai voltar para você não perder o ônibus e ficar preso. Eu, sinceramente, prefiro pegar um hotel no centro, tentar encontrar uma opção mais barata. Ou como eu falei anteriormente, se você tiver um carro, aí você perde um pouco esse condicionante. Mas se você está a pé, você está fazendo aquela viagem mais tradicional de chegar numa cidade e ficar só ali mesmo, falo para você, pega um hotel no centro. Não inventa de pegar um hotel longe, porque você vai perder muito tempo e depois você vai se arrepender. Também queria falar das atrações turísticas. Se vai para uma cidade que você não sabe o que você vai fazer lá, eu vou lhe dar uma dica muito valiosa. Entra no site das empresas que oferecem guias turísticos, passeios turísticos. Não estou falando para você comprar o passeio turístico, estou falando para você ver os que eles te oferecem. Por exemplo, se você vai para uma cidade que está em Malta, você pode descobrir quais são as cidades próximas e as cidades interessantes para visitar somente por causa das avaliações e dos passeios que as empresas te dão. Por exemplo, mesmo em Madrid, se você entrar no Get Your Guide ou outros sites, você vai descobrir cidades como Toledo, Segóvia, também tem Ávila, cidades que você sai daqui de Madrid e pode conhecer elas no mesmo dia. Também vou falar para vocês que tem lugares gratuitos dentro da cidade que você descobre buscando bastante informação antes. Como por exemplo, se você vê aqui no meu canal, eu já falei sobre museus gratuitos em Londres. Que é um lugar que você diz, poxa, as coisas são tão caras, porém no meio de tudo isso você tem lugares gratuitos que você vai ver. Então assiste lá no meu canal que você vai descobrir mais. Então depois de todas essas dicas,
Eu te peço que você se inscreva no meu canal, acompanha tudo. A maior dica de todas é assiste os vídeos sobre cada cidade antes de você visitar, porque assim você vai saber de tudo, não vai perder nenhum detalhe. Obrigado, até a próxima. Valeu!